O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estarmos mais uma vez diante do altar, aonde Jesus, através da imposição das minhas mãos e de muitos sacerdotes que celebrarão a missa hoje, Jesus virá no nosso meio. É interessante notar que, eu já falei isso várias vezes para vocês, que todas as vezes quando se vê nos evangelhos a narração da multiplicação dos pães, a igreja nos ensina que nós não devemos nos parar somente, nos deter somente na questão do milagre que aconteceu. E claro, aconteceu mesmo. Imagine, foram 5 pães e 2 peixes que alimentou uma multidão. São Mateus, ele ainda coloca para nós hoje que foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, imagina, né? Se foram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, então triplique, multiplique tudo isso aí, que você vai ver que multidão estava lá. Ainda mais que nós sabemos que as igrejas, elas estão mais cheias de mulheres, tem mais mulheres do que homens. E junto com as mulheres, as mães muitas vezes levam os seus filhos. Vamos ver ali 3, 4 filhos, 1 ou 2 filhos. Quantas pessoas então estavam lá? E ali daqueles 5 pães, Jesus vai dando junto com os apóstolos, e aí vai se multiplicando os pães e os peixes. Mas antes ele pronunciou a bênção, rezou
e a multiplicação aconteceu. Mas como eu estava falando, nós não devemos nos deter somente no milagre em si, mas nós devemos nos deter no outro milagre, o grande milagre. E qual é o grande milagre? É quando nós, sacerdotes, pegamos aquele pão e aquele vinho, que é fruto do trabalho nosso, erguemos, pronunciamos a bênção de ação de graças, agradecemos a Deus por este dom. E depois, no momento da consagração, nós, sacerdotes, erguemos as mãos sobre o pão e o vinho e invocamos a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre aquela oferta e ali acontece a transubstanciação. O pão já não é mais o pão, a substância dele é nosso Senhor, é o seu corpo, é a sua carne. A mesma coisa, o vinho, a substância dele muda no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus é oferecido ao Pai em sacrifício por cada um de nós, pela humanidade. E a porta do inferno que estava aberta, ela se fecha. Só vai abrir para quem quiser. E as portas do céu se abrem. E vai entrar também quem quiser. A oblação é oferecida, o sacrifício é oferecido e o Pai acolhe o pedido do Filho. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aquele sacrifício é atualizado no altar. Que isso é milagre, é o grande milagre. Deus no nosso meio e Ele se torna alimento. E é bonito quando Jesus fala para os discípulos: dai-os vós mesmo de comer. É vocês que vai a partir de agora fazer isso. Veja, a vocação sacerdotal tem como missão atualizar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e dar nosso Senhor como alimento para cada um de nós. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue da nova e eterna aliança. Se compreende que mistério grande. Então pegou os cinco pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães. Como eu sempre lembro para vocês, está vendo o gesto que acontece dentro do sacrifício da Santa Missa? É isso que nós sacerdotes fazemos. E os deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. E nós, sacerdotes, distribuímos a carne do Senhor como alimento, o sangue do Senhor como bebida, para a nossa caminhada até chegarmos ao céu. E cada vez que nós vamos nos alimentando do corpo e do sangue de Jesus, nós vamos cada vez mais nos assemelhando a nosso Senhor. Você quer se assemelhar a Jesus? Então,
comungue, receba Nosso Senhor, vá à Santa Missa. Claro, se tens alguma coisa que precisas resolver a nível de pecado mortal, procura um sacerdote e se confesse. E depois da confissão, receba Nosso Senhor. Nunca faça isso. Se você estiver em estado de pecado mortal, não receba a Eucaristia sem a devida confissão. Felizmente, muitas pessoas têm feito isso, caem no pecado mortal e depois de cair no pecado mortal diz assim: eu fiz ali um ato de contrição, pedi perdão a Deus e fui e comunguei. Não. Tem que passar pelo confessionário, meus irmãos. Isso é sacrilégio. Comungar em estado de pecado mortal é sacrilégio. Não vamos cometer sacrilégio. Estejamos sempre em estado de graça para receber Nosso Senhor, o alimento para a nossa redenção. Hoje é um dia muito especial, porque a igreja comemora a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja. Ele nasceu ali na cidade de Nápoles, ali no século 17. E Santo Afonso, ele era um grande advogado. E um dia, diante de um mistério que Deus se utilizou diante de uma situação dele vivida, porque ele era bom, ele era um bom advogado. Ele perdeu uma causa por um vacilo e ele se sentiu muito humilhado. Diante deste fato, aí Santo Afonso falou que não ia mais advogar. E ele diz assim, diante daquela humilhação tão grande que ele passou, aí ele fala: ó mundo, agora é que te conheço. Tribunais, não me vereis mais. E aí ele entra num processo ali de conversão, de mudança de vida. E como ele era um bom advogado, eu estou frisando isso, a família dele passou por uma questão lá de roubo, e queria, e o pai, o nome do pai de Santo Afonso era Dom Giuseppe, o senhor Giuseppe, e ele pediu para que Afonso pudesse advogar aquela causa. E aí Santo Afonso falou o seguinte: meu pai, respondeu Afonso com essa resposta, com respeitosa firmeza: peço-vos que vos dirijais a outro. Já disse adeus ao fórum e não quero ter outra preocupação que a salvação das almas. Ele foi firme. Ele disse que não ia advogar mais e que agora a questão dele era com a salvação das almas. Ele iria se tornar sacerdote para advogar agora pela salvação das almas. O pai não entendeu, chorou, porque ele não queria isso para Afonso, queria que o Afonso continuasse na sua carreira, mas ele foi firme e se tornou um grande sacerdote. E aí ele fundou
a congregação do Santíssimo Salvador, conhecido como os Redentoristas. Os Redentoristas, assim, a nível nacional, são eles que cuidam do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Santo Afonso tinha realmente uma preocupação pela salvação das almas. Dentro do coração dele existia isso. Uma das coisas que Santo Afonso muito fazia era pregar sobre os novíssimos. O que são os novíssimos? É tudo aquilo que está relacionado ao nosso fim. O que é que vai acontecer depois da nossa morte? Nós passaremos por um juízo particular, depois vai ser o juízo universal, mas primeiramente é o particular. Hebreus 9, 27, nós morremos e em seguida nós somos julgados. Depois deste julgamento, a sentença virá, e a sentença seguinte será céu para quem morreu santamente sem nenhum pecado, purgatório aqueles que morreram em estado de pecado venial e precisaria passar pela purificação da alma, e o inferno para os condenados, aqueles que morreram em estado de pecado mortal, que não quiseram saber de Deus. Santo Afonso, as pregações dele tinham como fundamento a pregação dos novíssimos, e ele recomendava aos sacerdotes da congregação dele, os redentoristas, a pregarem também sobre os novíssimos. Ele entendeu que a única forma das pessoas buscarem e lutarem pela santidade seria através da pregação dos novíssimos. Tanto que ele escreveu um livro, eu até falei recentemente, hoje ele tem o título de Máximas Eternas, mas o título antigo é Preparação para a Morte, Verdades Eternas. E as verdades eternas são os novíssimos. Então, uma vez que nós iremos ter que passar pela morte e iremos ser julgados, então vamos nos preparar para a morte, aonde Santo Afonso diz que a nossa vida é uma preparação para a morte, e é uma grande verdade. Nós estamos nos preparando constantemente, porque a qualquer momento nós podemos morrer. E esse livro é belíssimo, porque ele traz exemplos, ele traz fatos, e com orações, e nos leva realmente a ter um coração contrito. Assim foi Santo Afonso Maria de Ligório. Ele também escreveu muitos outros livros, por exemplo, A Glória de Maria. Santo Afonso tinha um amor muito grande a Nossa Senhora, e por isso ele escreveu esse livro, As Glórias de Maria. Um outro livro também que ele escreveu, A Oração, para nos ensinar a rezar e o valor da oração. O nome do livro é A Oração. E tem muitas biografias de Santo Afonso Maria de Ligório. É só você entrar na internet, hoje é fácil, digita lá Santo Afonso Maria de Ligório, livros, e você vai encontrar vários livros. Mas tem um livro, de forma especial, diante deste evangelho de hoje, que é um evangelho eucarístico. A multiplicação dos pães nos leva à Eucaristia. Santo Afonso Maria de Ligório, ele escreveu um pequeno livro chamado Visitas a Jesus Sacramentado e a Nossa Senhora. Digita também lá que você vai encontrar no Google Visitas a Jesus Sacramentado e a Nossa Senhora. É interessante que Santo Afonso, ele escreveu muitos livros
e livros grossos, não foram livros assim pequenos, não. Ele era doutor, ele foi doutor, bispo e doutor da igreja. Mas esse pequeno livro é um livro pequeno que Santo Afonso escreveu. As visitas ao Santíssimo Sacramento, elas se dão no segundo livro de Santo Afonso. É uma visita por dia. Tem uma preparação. Depois dessa preparação, aí tem um título, por exemplo, tem o título sobre o pão da vida. Vamos à fonte que é Jesus. E sempre termina com uma pequena oração, uma ação de graças, e depois nós nos dirigimos a Nossa Senhora como complemento. Esse livro é muito bom porque muitas vezes nós falamos que nós nos distraímos diante das nossas orações, principalmente diante do Santíssimo Sacramento. Tem pessoas que dizem: mas o que é que eu vou fazer quando eu fico lá diante de Jesus? Vamos lembrar aquele fato do cura d'Ars, São João Maria Vianney, que ele estava rezando dentro da capela e ele via que tinha sempre um homem ali, um agricultor, um homem do campo, que todo dia entrava na capela e simplesmente se ajoelhava e ficava olhando para Jesus sacramentado. E ele, curioso, né, vendo aquele homem ali, foi perguntar: mas quando você está olhando para ele, o que é que você fala? Ele diz: eu olho para ele e ele olha para mim. Na verdade, as nossas visitas ao Santíssimo Sacramento, ela deveria proceder dessa forma. É aquele momento de silêncio. Tem muita gente que quer ficar falando. Mas o certo é chegar diante do Santíssimo e ficar em silêncio, olhando e adorando. E diante daquele mistério nós dizemos: meu Deus, Deus se fez pão. Deus está ali presente naquele pão que não é pão, né? Na verdade, né? Está ali, nós vemos o pão, mas não é pão, como eu já falei antes. Então ele está ali, e ali diante daquele mistério nós ficamos abismados. E ali nós ficamos 15 minutos, para quem não tem muito tempo, né? 15 minutos, meia hora, 1 hora, ficamos ali, diante daquele mistério, aquele pão que foi consagrado na missa que aconteceu, por um sacerdote. Que mistério, Deus presente. Os frutos nós vamos colhendo depois. Mas para aquelas pessoas que ficam ali: eu não consigo, eu tenho que falar alguma coisa. E às vezes a pessoa chega num ponto e diz: Jesus, eu preciso falar, mas não consigo falar. Esse livro nos ajuda muito. Ele é um manual para nós aprendermos também a adorar. Por exemplo, no capítulo 2 desse livrinho, tem uma visita que o título é Pão da Vida. Veja só como é que Santo Afonso começa dizendo: diz o piedoso padre Nierenberg que o pão é um alimento que se consome quando se come e se conserva quando se guarda. Olha só, o pão é um alimento que se consome quando se come. Aqui ele está falando do pão material, o pão normal, o pão da padaria. E se conserva quando se guarda. Isso mesmo. Razão, agora veja, ele entra agora no mistério da presença de Jesus na Eucaristia. Razão porque Jesus Cristo quis ficar na terra, oculto
sobre as espécies de pão, podendo assim unir-se pela sagrada comunhão a alma. E além disso, ser conservado no tabernáculo para ficar presente no meio de nós e recordarmos por esta forma o amor que nos consagra. E aí tem um resto, não vou ler tudo, mas é só para você entender. Olha o que nos leva a estimular aquela adoração. Nós olhamos para Jesus Eucarístico e dizemos: aí nós lembramos do pão que nós nos alimentamos no dia a dia. E lembramos também que aquele pão que sobra é colocado lá, ele é conservado para comer depois. Aí ele entra agora no mistério. Assim Jesus, nosso Senhor, quis ficar presente no meio de nós. Primeiro como alimento. Aí nós ficamos: meu Deus, que maravilha, que bênção. Ele é alimento para mim. Senhor, que jamais venha a faltar esse pão. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Que jamais falte. E depois as espécies que são conservadas no tabernáculo e que serão levadas depois para os doentes que não puderam ir participar da Santa Missa. Mas enquanto está ali conservado, Jesus está ali presente na sua natureza humana, na sua natureza divina. Ele está ali como ele é adorado no céu, ele está ali. Muitos santos dizem que diante do tabernáculo os anjos estão em adoração. E Jesus vive nos convidando a adorarmos, a adorá-lo. Então ele está ali, diante desse mistério. Ele é colocado para que nós adoremos. Que coisa linda. Muitas pessoas, quando passam em frente à igreja, elas dizem: nós te adoramos, eu te adoro, Jesus, no altar, aí no Santíssimo Sacramento, neste tabernáculo. Fazem o sinal da cruz. Quantas vezes, quando eu estou com membros da comunidade ali no carro, quando nós passamos em frente a uma igreja, eu vejo o membro aqui da comunidade Canção Nova fazendo o sinal da cruz. E muitas pessoas fazem. Isso é uma reverência para dizer: Jesus está ali presente. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. No tempo da pandemia, quando as igrejas não podiam estar abertas, muitas pessoas iam lá e ficavam em frente à igreja, ali na porta da entrada, de joelhos, adorando Jesus, que por aqueles impedimentos não poderiam entrar, e ficavam lá rezando diante de Jesus. Que coisa maravilhosa. Essa é a fé da nossa igreja católica. Isso só tem na igreja católica. Me mostre uma igreja evangélica que tenha Jesus presente na Eucaristia. Eles falam lá de uma tal de ceia, porque eles nem acreditam mesmo na presença de Jesus. E ainda que o pastor fizesse lá a consagração, Jesus não se tornaria presente jamais, porque só pelas mãos do sacerdote devidamente ordenado na igreja católica, nas mãos veneráveis do sacerdote, quando ele impõe as mãos pedindo a descida do Espírito Santo, a epíclase, e ali Jesus se torna presente. Isso só na igreja católica, e nós podemos adorá-lo. Adorar o Santíssimo Sacramento.
Santíssimo Senhor, presente na Eucaristia. É isso. Falei tudo isso apenas para falar deste pequeno livrinho que, para Santo Afonso Maria de Ligório, era um dos melhores livros que ele escreveu. Diante da multiplicação dos pães, Deus nos leva à presença de Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, o sacrifício da Santa Missa, aonde o sacerdote, devidamente ordenado na Igreja Católica, consagra, se torna alimento para nós e depois é colocado o que sobra no tabernáculo para os doentes que não puderam participar da missa, e o que fica ali reservado no sacrário, nós o adoramos. Nós te adoramos, Senhor, no Santíssimo Sacramento do altar. Lembremos que quando o anjo de Portugal apareceu aos 3 pastorinhos e deu a comunhão para eles, o corpo e o santíssimo sangue de nosso Senhor, o seu santíssimo corpo e o seu santíssimo sangue, eles pediram que os 3 pastorinhos a adorassem. Eu não sei como é que está a sua vida, mas reserve, você podendo, reserve um momento do dia para visitar Jesus na Eucaristia. Nem que seja ali um breve momento, porque você tem que trabalhar, tem que fazer muitas coisas, mas pelo menos vai ali, adore e vai fazer as suas coisas, vai trabalhar. Mas se você tiver mais tempo, adore nosso Senhor, que está no Santíssimo Sacramento a nos esperar. Diante de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, que escreveu esse livro para nós adorarmos nosso Senhor, que Ele peça lá no céu por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.